Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Esse vídeo é a continuação da resolução da prova para agente legislativo e outros cargos aplicado pela Banca Avalia para a Câmara Municipal de Pirassununga. Então, já fiz uma primeira parte com a resolução até a questão 15 e nesse vídeo nós vamos começar a partir da questão 16. Vamos lá. 16. Considere o seguinte diagrama lógico. A está contido em B, B está contido em C, mas o C é igual a D. O que se pode inferir com base nesse diagrama? Então, a gente precisa primeiro entender o que isso quer dizer. Quando a gente está com letra maiúscula, a gente está falando de conjuntos. Então, existe um conjunto A e um conjunto B. E eu sei que o conjunto A está contido no conjunto B. Uma maneira assim bem simplória de traduzir isso, eu posso dizer que o A está dentro do B. Tá? Então, é algo assim. Eu tenho um conjunto B que tem os números 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Esse é o meu conjunto B. Tem todos esses. Mas lá no meu conjunto A, eu só tenho o 1 e o 2. Então, o A está dentro do B. Isso quer dizer que A está contido em B, ok? Agora, a segunda informação diz: B está contido em C. Então, existe um outro conjunto que tem 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. E o B está contido em C. Repare que o B ficou, ele está lá dentro do C, né? Então, B está contido em C. É algo assim. O C tem mais elementos que o B. O B está contido no C. E aí existe uma terceira informação. Isso que já foi também. C é igual a D. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou apagar onde eu escrevi C, porque o D é igual. Que é o D? O que eu posso concluir? Olhando que o B ficou dentro do D. Então, B está contido em D. É uma possibilidade. E também pode ser o A, né? O A também está contido no D. Também é. Agora, quando um está contido no outro, um está dentro do outro, um é uma parte do outro, nós chamamos de subconjunto, tá? Então, eu posso dizer que B, vamos lá, ó, o B tem 1, 2, 3 e 4. Tá aqui, ó. Então, o B é subconjunto de D. B é subconjunto de D, A é subconjunto de D, A também é subconjunto de B, né? Mas B não é subconjunto de A, porque quem tá dentro? O A. Então, A é subconjunto de B. Posso escrever assim, A está contido em B. Vamos analisar essas postas? A é igual a B. Não, mentira. Não posso ter essa certeza não, tá? Pode até ser que num determinado caso seja, mas você vê que aqui no meu exemplo não é. Então, não posso garantir que o A seja igual ao B. Eu posso garantir que B é igual a D? Não. No meu caso, inclusive, está diferente. Então, não. Pode ser que em algum caso fosse igual. C é igual a A? Não também. C é igual a D, né? Isso a gente tem certeza. A é um subconjunto de D. Sim, A está contido no D, então, por enquanto, isso aqui tá certo. E o C é um subconjunto de B, não é o contrário, né? Era o B que estava dentro do D, do C. Então, o B é subconjunto de C. Aqui tá o contrário, ó. Ó, pegadinha aqui, tá o contrário. Portanto, então, a resposta vai ser letra D. Considere o seguinte diagrama lógico. A implica em B, C implica em B, B implica em D. Qual é a conclusão lógica correta com base nesse diagrama? A implica em C, B implica em A, C implica em A. O que a gente pode concluir disso, né? Vamos lá? Olha aqui, ó. A implica em B. Então, é alguma coisa, tipo, se acontecer, se chover, eu tenho que sair correndo para
tirar a roupa do varal. Então, A implica em B. Eu não vou na festa se meu filho não puder ir junto, por exemplo, né? Só vou, tipo, uma condição pra gente ir na festa é que o filho vá junto. Se eu vou na festa, meu filho vai junto, entende? Então, A implica em B. Agora, o C também implica em B. Bom, duas condições para que o B aconteça. O A implica em B, o C implica em B. Agora, a partir do momento que aconteceu o B, tá? A partir do momento que aconteceu o B, B implica em D. Então, posso escrever assim, ó. Aconteceu A, obrigatoriamente vai acontecer B e obrigatoriamente vai acontecer D. Ou então, se acontecer um C, obrigatoriamente vai acontecer B e na sequência B implica em D. Então, eu posso dizer que A vai implicar em D. E também posso dizer que C vai implicar em D. E nós temos aqui das alternativas, A implica em D. 18. Considere a seguinte analogia. Assim como um pássaro tem asas para voar, um peixe tem nadadeiras para nadar. Qual é a relação entre as duas partes dessa analogia? Então, ele está comparando um pássaro que tem asas, um peixe que tem nadadeiras. Não é causa e efeito. Não. Causa e efeito. Acontece alguma coisa, porque aconteceu aquela, acontece outra. Então, algo como você comer muito e passar mal. Ou você errar a temperatura de um bolo no forno, colocar 300 graus, ele vai queimar. Então, eu tenho uma causa e um efeito. Contradição. Contradição, coisas contrárias, dia e noite, frio e calor. Não é o caso. Similaridade. Então, eu diria que são funções semelhantes em diferentes contextos. Então, por que o pássaro, ele tem asas, mas por que ele usa isso? Para se locomover, digamos assim. E o peixe? Também, só que ele não vai ter asas, ele vai ter as nadadeiras. Então, a gente está diante de umas funções similares, mas os contextos são diferentes, né? Então, similaridade. Sobra duas, que é a condição necessária e condição suficiente. A necessária é algo que tem que acontecer. Então, por exemplo, para você ser aprovado nesse concurso, você tem que fazer a prova. Ela é necessária. Ela é necessária, é uma condição necessária para você ser aprovado no concurso, é fazer a prova. E a condição suficiente é que ela te garante alguma coisa. Então, nesse caso, a gente não está diante de uma condição que seja suficiente. Muito pelo contrário, a gente está comparando duas situações, né? Então, portanto, letra C. Uma unidade de medida de distância, muito utilizada em competições automotivas, é denominada milhas, em que uma milha equivale a aproximadamente 1,6 quilômetros. Se em uma competição os automóveis devem percorrer 20 milhas para completar uma prova, então essa mesma distância percorrida para completar uma prova convertida para quilômetros será... Então, a gente tem muitos casos, inclusive se você pegar uma embalagem, por exemplo, de biscoito, você vai ver que tem mais de uma unidade de medida. Então, nós utilizamos o quilômetro, mas em outros lugares eles utilizam milhas. E a gente sabe que uma milha, ela equivale a 1,6 quilômetros. De acordo com o enunciado, serão percorridos 20 milhas. E quer saber quantos quilômetros serão? Tem duas possibilidades aqui fáceis para se resolver. A primeira delas, só você pensar assim, era 1 e ficou 20, ó. Multipliquei por 20. Então, multiplica por 20 aqui também. Que você já encontra a resposta, tá? Essa é uma possibilidade. A segunda é você chamar aqui de x.
e resolver pelo processo da regra de 3 tradicional que você aprendeu na escola. Só lembre-se de analisar as grandezas para ter certeza que elas são diretamente proporcionais. Então, 1 milha é 1,6, se eu tiver mais milhas, mais quilômetros, né? E aí fica assim, ó, 1 está para 20, assim como 1,6 está para x. Aplicando a propriedade das proporções, vai ficar 1 vezes x. X igual a 20 vezes 1,6. E aí, resposta, só multiplicar, 32. Última questão. Sempre fala, a banca cobra a regra de 3. E aqui nós temos a questão 19, que usou a regra de 3, e a 20 também. Considere que uma fábrica têxtil, onde são produzidos tapetes, existem várias máquinas operando em condições normais, todas com a mesma eficiência de produção. Se 3 máquinas estiverem operando ao mesmo tempo, elas irão produzir 50 tapetes em 2 horas. Nessas condições, caso exista uma encomenda de produção de 200 tapetes e o responsável tenha decidido utilizar 6 máquinas para esse fim, então a quantidade de horas de operação contínua necessárias para que essa encomenda seja concluída é. Então, nós temos máquinas, nós temos a quantidade de tapetes e nós temos também o tempo. De colocar anunciado, 3 máquinas, elas produzem 50 tapetes em 2 horas. E aí, diz que tem uma encomenda de 200 tapetes, serão produzidos por 6 máquinas e quer saber a quantidade de horas, que eu vou chamar de X. Essa é uma regra de 3 composta, tem mais de 2 grandezas envolvidas. Então, como é que eu vou resolver? Eu vou copiar aquela que tem o X exatamente na ordem. E vou analisar com as outras, tá? Então, pensa assim comigo. 3 máquinas em 2 horas. 3 máquinas conseguem fazer em 2 horas. Mas se eu tiver 6 máquinas, o que vai acontecer com o tempo? 6 máquinas trabalhando ali fervorosamente. Vai diminuir o tempo. Mas veja que eu aumentei a quantidade de máquinas e diminui o tempo. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu escrevo ao contrário, inverti. Vezes, agora eu vou analisar a quantidade. 50 tapetes, 2 horas de trabalho. 200 tapetes, mais horas de trabalho. Aumentei a quantidade, aumentei o tempo. Se eu aumento as duas, diretamente proporcional, então eu escrevo aqui na mesma lata. Só vou inverter quando elas são inversamente proporcionais. Então, agora, vou resolver da maneira mais imediata, digamos assim. Eu nem vou simplificar, vai ficar assim, ó. 2 sobre x é igual. 6 vezes 5 é 30 e tinha um zero ali. Então, 300. Embaixo, 3 vezes 200, 600. Se quiser simplificar, pode. Pode dividir o 300 por 100 e o 600 por 100. Vai ficar 3 sobre 6, tá? Mas eu vou fingir que eu não vi que dá para simplificar. Vou multiplicar aplicando a propriedade das proporções. E vai ficar 300x igual a 2 vezes 600, 1.200. Divido tudo por 300 que eu encontro a resposta. 4. Portanto, 4 horas. Espero ter te ajudado a entender a matemática um pouquinho mais. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E se você quer o material estruturado, já sabe, lá na descrição do canal você encontra o link dos meus cursos.